da família substituta. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Como que se coloca em família substituta? Mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. O que é a família substituta? Guarda, tutela ou adoção. 3. E, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Então, maior de 12 anos de idade tem que consentir por ser pela guarda, pela tutela ou pela adoção. Maior de 12 anos de idade tem que aceitar, tá? Será necessário seu consentimento colhido em audiência. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, tem que ter um apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. E em se tratando de criança ou adolescente índio, indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei, pela Constituição Federal. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade, junto a membros da mesma etnia, e a intervenção oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças ou adolescentes indígenas, antropólogos e de antropólogos, perante a equipe interprofissional multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, se está tratando de criança ou adolescente índiozinho, indigeninha, indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é obrigatório ainda a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos também, perante a equipe interprofissional multidisciplinar que irá acompanhar o caso. É sempre importante um especialista na área, né? Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Que não ofereça ambiente familiar. Existem ambientes que não são familiares. Concorda? A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente. A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Espera aí. A colocação em família substituta não admite a transferência da criança ou adolescente para terceiros ou para entidades governamentais ou não governamentais sem autorização do juiz. Para colocar em família substituta, tá? Só com autorização do juiz. Então, a colocação em família substituta não admite a transferência da criança terceira ou para entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial.
A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional. É excepcional que a gente vai colocar numa família estrangeira. Tá? Somente possível na modalidade de adoção, inclusive, se isso acontecer, só na modalidade de adoção. E ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável vai prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos. Então, ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos.